Esse é o nosso quarto Hemps Conecta, dessa vez com uma convidada muito especial, e eu vou falar também um pouquinho desse especial aqui rapidamente para vocês. Né? Antes de tudo, deixa eu me apresentar, eu sou Giovanni Rodrigues, fundador da Hemps. Estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho, né, da nossa visão sobre a cannabis e a saúde, e principalmente, né, junto com o Hemps Conecta, trazendo pessoas que dispõem de muito conhecimento, muita vivência nessa área da cannabis medicinal, para compartilhar conosco um pouquinho mais, né, de informação bem qualificada, né, nesse mundo que às vezes é difícil da gente entender o que é o que mesmo, mas com profissionais que conhecem profundamente sobre esse tema, que podem ajudar você também a ter, né, uma saúde melhor. E eu não estou sozinho aqui, obviamente, né, além da nossa convidada, que vocês já sabem quem é, a gente tem aqui também hoje nossa querida Jéssica, minha companheira dessa jornada empreendedora. Bem-vinda, Jéssica. Boa noite. Oi, obrigada, Gel. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a live. É um prazer estar aqui de novo em mais um episódio do Hemps Conecta, trazendo muita informação de qualidade para vocês. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Obrigado por mais uma vez aí a gente estar junto nesse espaço, né, que para a gente também é de conhecimento, né? A gente fala aqui internamente que assim a gente traz aqui para o Hemps Conecta todas as pessoas que a gente quer conversar sempre, né? Então isso é muito muito importante para a gente aqui, né, ter esse momento de trocas aqui. Sim, exatamente. E também eu acho que eu falo para todo mundo um pouquinho qual é o propósito do Hemps Conecta, né? Então é trazer pessoas fora da Hemps, né? Pessoas que sejam tanto pesquisadores, profissionais da área da saúde, mas pessoas que estão tendo a vivência na prática com a cannabis aplicada na área da saúde. Então, sem delongas, né? Vamos falar um pouquinho com a nossa convidada de hoje. Então, vamos adicioná-la aqui na nossa conversa. Doutora Sâmara, seja muito bem-vinda ao Hemps Conecta. Oi, gente, boa noite. Primeiro, já agradecer, né, pelo convite, pelo especial aí. Pode ter certeza que é muito especial também estar aqui hoje, falando um pouquinho, né, da minha experiência aí com essa planta de poder, né? Então, vamos lá. As expectativas estão altas. Que bom, Sâmara. Essa era uma conversa, todas as conversas aqui são muito especiais, mas a sua é muito especial também, porque eu digo que a Hemps, ela começou devido a uma questão de saúde mental, né? Que eu vivenciei por algum tempo, né? Bom tempo, a gente sempre convive com muitas questões, né? E a cannabis foi um encontro para mim que foi surpreendente, tão surpreendente que me motivou a falar, cara, eu acho que é esse o lugar que eu preciso estar e convidar outras pessoas, como Jéssica, como outras pessoas que estão conosco, para fazer essa empresa. Então, eu digo que conversar com você, que trocar essas ideias também é conversar um pouquinho sobre como que a empresa chegou aqui, por que essa empresa existe. Então, seja muito bem-vinda novamente, muito obrigado por essa conversa, por seu tempo aqui conosco, tá bom? Obrigada demais. Bom, olha, se a gente der alguns errinhos aqui também, a gente pode voltar, tá? Porque não tem nenhum problema para a gravação. A gente ainda vai editar também depois para disponibilizar para todos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, saúde mental, né? Não só pelo fato de ser um tema, né, para mim que foi muito importante, mas é um tema relevante demais, né, no nosso mundo atual, né, Sâmara? Então, antes da gente, né, falar um pouquinho, né, sobre entrar mais a fundo, como é que você vê hoje essa questão da saúde mental, né, para as pessoas e você como psiquiatra, né? E obviamente, antes de tudo, se apresente também, né, com mais detalhes aí sobre você. Bom, perfeito. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Sâmara, eu sou médica de família, tenho 2 especializações aí, né, uma na área da psiquiatria e agora mais recentemente uma pós em medicina endocannabinoide. E eu digo que a minha abordagem hoje na saúde mental, ela é fruto de toda a vivência, né, que eu tive desde quando eu formei mesmo, né, até aqui, né, até chegar nesse enfoque direcionado à cannabis, mas direcionado a um corpo inteiro. Então, é o que faz sentido para mim, né, quando a gente está discutindo saúde mental, eu vi um cuidado muito fragmentado,
né? E muitas vezes o paciente não se colocando como protagonista daquele cuidado. E a ideia é que o paciente seja o especialista, o maior especialista nele mesmo, né? Então, na saúde mental, isso é fundamental. Outro ponto, né, a hipermedicalização, a gente está no país mais ansioso, né, do mundo, e a hipermedicalização é uma realidade, né? Muitos pacientes não entendem que um tratamento de saúde mental tem que acontecer no farmacológico e no não farmacológico, né? E cabe aos profissionais fazerem esse ajuste de expectativa mesmo, de falar com ele, olha, seu tratamento é atividade física, seu tratamento é o que você come, seu tratamento é a sua saúde intestinal. Então, vem um pouco dessa vivência, né, de tratar o corpo inteiro, que é principalmente com a minha vivência na saúde da família, na medicina de família e comunidade, né, essa perspectiva que eu trago para a psiquiatria hoje, né, e não dá para a gente chegar na saúde mental e tratar ela de forma fragmentada sem olhar para os outros aspectos do corpo. E ainda quando a gente coloca a cannabis como uma ferramenta terapêutica, aí que a gente é obrigado mesmo, né, a olhar para esse corpo inteiro, porque às vezes o paciente está vindo tratar uma ansiedade com você e ele, igual semana passada, o paciente virou para mim, olha, curioso, esse ano tô vendo todo mundo ficar gripado aí, né, a gente está na época de doença respiratória, eu não tive crise de asma. Isso pode ter alguma correlação com o meu tratamento? Sim, pode ter alguma correlação com o seu tratamento, né? Pode ter correlação com a sua imunidade, que está sendo modulada por canabinoides, pode ter correlação com as outras medidas que você iniciou no seu tratamento, que não são farmacológicas, né? Que não é a cannabis ou a medicação tradicional. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a minha vivência, tanto da minha carreira, né, quanto agora, esse momento agora, com enfoque na cannabis. Lindo. Jéssica, você quer aproveitar e já puxar um pouquinho? Claro, claro. Boa noite, doutora Samara, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou farmacêutica, né? Responsável aqui pelo o controle de qualidade dos produtos de cannabis aqui dentro da REMS e também pelo acolhimento dos pacientes, né? Então, assim, eu acho bem interessante já começar a perguntar algumas coisinhas mais específicas para você sobre a prática clínica mesmo. No seu consultório, por exemplo, quais que são os transtornos de saúde mental que são mais comumente abordados, assim, com o uso da cannabis medicinal? Quadros, por exemplo, de ansiedade, insônia, compulsão, é muito recorrente? Olha, é muito recorrente, né? E todos os meus pacientes sabem que antes de passar pelo atendimento, eles preenchem um formulário. E esse formulário acabou virando uma grande base de dados para eu saber todas as condições, né, que eu estou abordando com a cannabis, ou que às vezes não é, né, a expectativa central de melhora do paciente, mas que ele tem aquele transtorno, né? E são múltiplos, né? Múltiplas aplicações, cada vez mais a gente está aprofundando em indicações clínicas, mas realmente, né, os campeões aí dentro das buscas, né, de atendimento é a ansiedade, é a insônia. Mais recentemente, você mencionou, né, em relação à compulsão, assim, tem aumentado muito a demanda, né, de tratamentos e de acompanhamento em saúde mental para compulsões direcionadas a jogos, a quadros de abuso de substâncias psicoativas, né, a própria compulsão alimentar, né, que é parte aí, né, da maior parte da gama de transtornos ansiosos e pode ser acentuada também por medicações tradicionais. Então, eu diria que sim, essa realmente é a maior prevalência aqui da busca. Interessante, né? E como que tem sido a sua experiência na resposta terapêutica com o uso da cannabis medicinal nesses quadros? Bom, eu acho que, assim, como profissionais, né, que estão alinhados com a ciência, a gente precisa muito de trabalhar expectativa do paciente e juntar isso com o que a gente tem de robustez, né, de evidência científica.
Então, eu vejo que a gente tem que ter uma proximidade, uma relação médico-paciente muito bem trabalhada para conduzir um tratamento com a cannabis. Por quê? Primeiro, que a gente depende muito da autoobservação do paciente. A gente não tem aquela coisa, né, do remédio tradicional, olha, aqui, estou te prescrevendo hoje, você volta daqui a 4 semanas, que eu vou reavaliar a sua dose. Em 4 semanas, o paciente já passou por vários ajustes dentro da cannabis. Então, a gente precisa muito de trabalhar essa proximidade com o paciente e alinhar as expectativas também, né? Alinhar as expectativas em relação ao quê? Né? Temos patologias raras que não são pouco estudadas e muitas vezes a gente tem uma medicação super segura, né? Os canabinoides são muito seguros para tentar dar qualidade de vida para esse paciente que não tem uma resposta, mas para outras questões a gente já sabe que cannabis é um excelente ansiolítico. Mas como um antidepressivo, a performance dela não é igual a um ansiolítico, por exemplo. Então, eu acho que cabe muito ao médico esse papel de entender até onde vai o tratamento, né, para que a gente consiga ter um tratamento mais efetivo e, inclusive, negociar com esse paciente um plano que faça sentido para ele e que, se ele vier a se tratar com a cannabis, melhorou vários quesitos, mas ainda assim ele precisa de uma medicação tradicional, você vai estar muito bem alinhada com ele para, se necessário, você fazer isso e, inclusive, escolher com assertividade, né, uma medicação que combine com o tratamento com a cannabis. Então, acho que é um pouco disso. Sim. Aproveitando que você entrou até num ponto, você falou rapidamente sobre a hipermedicação, a Samara. Como é que você vê isso em quadros, né, principalmente com seus pacientes, com mais de uma, né, 2, 3, às vezes, talvez até em alguns casos mais medicações? Como que é essa relação com a cannabis, né? A gente fala de uma planta utilizada há milênios, né? Mas agora como sendo olhada como medicina efetivamente, a gente pode dizer que finalmente ela está dentro de um lugar que cabe a ela, que ela deveria estar, né? Não estampando as páginas dos jornais só com notícias tristes, né? Mas ainda tem um longo passo para isso. Mas quando a gente olha, né, para ainda hoje, né, o uso de muitas substâncias, muitos outros medicamentos, né, que muitos pacientes convivem, quais são esses riscos, né, e o que a cannabis pode ajudar? Ela pode ajudar nessa redução também do uso de alguns medicamentos, até mesmo nos quadros de condições de saúde mental? Perfeito. Assim, inclusive um dos pilares, né, que a gente avalia quando, por exemplo, estou atendendo um paciente idoso. Se ele passa por uma polifarmácia, que é o quê? Né? O uso de muitos fármacos associados, esse paciente ele tem mais uma fragilidade, né? Ele é um paciente mais frágil por aquele quesito também, né? Então, assim, a gente está falando vai virando uma bola de neve, né? Essa é a grande verdade, a polifarmácia. Medica com uma medicação que gera um efeito colateral que vai ser combatido com a próxima medicação, e ainda tem uma parte ali, ainda tem um vazio, ainda tem uma necessidade de busca, que às vezes é muito imediatista também, né? E eu acho que, de novo, voltar para o médico que tem que frear um pouco esse imediatismo do paciente. Por quê? Todo mundo que está com a saúde mental debilitada quer melhorar, e quer melhorar rápido, né? Mas a gente sabe que, às vezes, as coisas são processos. Então, o médico tem que, de novo, estar muito alinhado para isso. Cannabis é uma excelente ferramenta, né, para desmame de medicação em excesso, né? Assim, eu tenho muitos casos de sucesso, eu tenho quadros, assim, de pacientes que usavam todas as classes de antipsicóticos associados, né? Isso daí gera não só uma sobrecarga hepática, né, que é o nosso grande metabolizador aí do corpo, mas uma gama de efeitos colaterais horríveis, né? Sintomas motores aí, muita rigidez articular, lentificação mesmo, para fala, para cognitiva. Então, é uma ótima ferramenta. Eu vejo isso na minha prática, assim, diariamente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que, quando eu fui rever a lista de medicações que ela tomava lá no primeiro prontuário, eu
Eu falei assim, caramba, né? Já saíram 3 completamente, assim. Então, e medicações que, inclusive, formalmente a gente tem a recomendação de não associar, né? Quando a gente estuda essas associações, a gente tem medicações que a gente não pode usar junto mesmo, né? Que a gente não deveria, mas vai começando a associar, e pouca reavaliação das medicações, né? Eu sinto muito isso. Ó, usou, não deu certo, já coloca a próxima. Não, tira a medicação, né? Tira a medicação e vamos testar um outro plano, vamos ficar alinhado com o paciente, né? Saber se essa medicação é fundamental, senão ela tem que sair mesmo. Então vai vir uma salada de remédio, né? E aí, esgotou os remédios, aí o paciente te cobra o suplemento, se você também, de novo, não tiver muito alinhado com ele, né? Vai virar mais aquele investimento em suplementação, e suplementação sem evidência também, que é uma coisa que a gente está vivendo muito, inclusive. Então, é um pouco disso, assim, isso é todo dia aqui, tirar remédio e otimizar a prescrição, e paciente que chega usando medicação e nunca monitorou o fígado também, né? Aquela criança que usa ali uma risperidona e nunca teve uma dosagem sobre prolactina, né? Então, assim, questões até potencialmente graves, assim, que a gente pega. Então, né, muito cuidado aí nesse excesso de medicação. Perfeito, doutora Samara. Eu também vejo, assim, que os pacientes chegam com a expectativa muito elevada a respeito dessa retirada dos medicamentos, né, dos ansiolíticos, dos antidepressivos, chegam com a expectativa lá em cima. E a gente sabe que a cannabis, ela atua de forma sistêmica, integrativa, né? Mas, puxando um pouquinho mais para esse assunto, isso quer dizer que a cannabis, ela é indicada para qualquer condição? Olha, nós, apesar de estarmos falando de uma possibilidade terapêutica muito segura, maconha não vai tratar tudo, né? Inclusive, a gente sabe quais são as condições com alto nível de robustez científica, outras delas, né, já estão sendo construídas, então muitas condições estão sendo novas, estão sendo estudadas, né, inclusive porque a gente também está estudando mais essa planta, cada dia a gente descobre, né, um componente diferente que a gente pode usar para uma nova aplicação, né? Recentemente mesmo teve um novo canabinoide isolado para um tipo de tumor infantil, eu até cheguei a postar sobre isso. Então, assim, a gente ainda está entendendo mais sobre a cannabis, né? Então, a gente precisa muito de alinhar isso com o paciente. Cannabis não é para tudo, não é para todos também. Perfeito. Assim, e existem quadros que o uso da cannabis, ele deve ser evitado, ou pelo menos prescrito com cautela? Quais situações, assim, que na sua experiência, devem ter uma atenção redobrada na prescrição da cannabis medicinal? Perfeito. Eu tenho uma abordagem que respeita muito essas recomendações, mas que tenta entender muito também qual que é o contato que esse paciente tem com maconha, né? É muito importante a gente entender isso. Porque não é incomum, por exemplo, chegar um paciente esquizofrênico e que tem um abuso de cannabis, e a gente tem, né, já delimitado que o THC, ele não é interessante, né, principalmente no uso abusivo, num quadro de esquizofrenia, por exemplo. E aí isso quer dizer que eu não vou usar THC no tratamento desse paciente? Às vezes eu vou usar, mas eu vou usar numa quantidade controlada. Então, tudo, de novo, né, tem que voltar para essa relação médico-paciente. Transtorno afetivo bipolar também, né? Eu tenho pacientes, inclusive, com permissão judicial, né, tem seu HC, tem um cultivo, usa THC no período noturno e que tem isso muito bem alinhado para que não atrapalhe na medicação tradicional que ele usa. Então, continua usando estabilizador de humor, continua tendo acompanhamento psiquiátrico e tem na cannabis, inclusive, né, com o uso de THC, ferramentas importantes, inclusive para combater efeitos colaterais, né, de medicação.
Então, eu chamaria atenção em relação a esses dois, que dentro da psiquiatria, né, são muito perguntados, essa questão, né, de maconha pode induzir a um quadro esquizofrênico, né, isso daí já caiu por terra por muito tempo. Eu tenho vários pacientes, inclusive esquizofrênicos, e usando. A gente tem uma gama aí, né, são mais de 150 canabinoides que a gente pode usar, não é só THC e CBD. Então, eu uso bastante CBG nesses pacientes, né, que é vamos dizer assim, um primo, né, do THC. É bem interessante o resultado. Então, a gente tem muitos caminhos, né? Maconha definitivamente não é só CBD e THC. Então, fazer isso tudo com responsabilidade, né? Muita sinceridade com o paciente. Fora isso, algumas contraindicações, assim, em relação a como ela pode interagir com outras medicações, né? Então, por exemplo, anticoagulantes, por exemplo, a varfarina não é uma associação que é inteligente, que pode acontecer. Eu, por exemplo, se o paciente me busca e está usando varfarina, ele não vai receber uma prescrição, né, de cannabis, justamente porque a gente tem estudos já mostrando um aumento do risco de sangramento, né? Então, esses pacientes, eu quero muito, cannabis já é uma ferramenta para mim, eu quero ampliar isso, beleza, então nós vamos discutir aqui junto com o especialista que está te acompanhando, né, nesse evento cardiovascular, que você teve a indicação de um anticoagulante, se o seu tipo de evento pode sofrer uma troca, né, usar um anticoagulante de outra classe, que não interaja, para aí sim eu te dar essa segurança em relação ao tratamento, né, então tem essas questões mesmo. Mas em relação à interação, acho que o que é interessante é que às vezes as interações podem ser positivas. A gente pensa em interação sempre como negativo, né? Mas a cannabis, inclusive, pode potencializar outra medicação. Então, o paciente está usando lá uma medicação para o sono, que interage com a cannabis de forma que a cannabis potencializa ela. Mas o sono dela não está muito bom ainda. E aí você vai ter a cannabis como uma potencializadora daquela medicação. Isso daí pode vir a beneficiar, trazer um efeito sedativo maior, um efeito indutor do sono mais potente, e o paciente passar a, né, enfim, colher aí um resultado de um tratamento mais efetivo. Então, não é toda interação também que é negativa. Por isso que a gente tem que saber muito de farmacologia mesmo para a gente bancar um tratamento com cannabis. É isso mesmo. E assim, tem sido muito bacana que, apesar de talvez um pouco lentamente, a gente tem visto os avanços do reconhecimento dos benefícios da cannabis, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dos limites entre o uso funcional, que promove um bem-estar, assim, e o uso disfuncional, que muitas vezes ele chega a ser invisibilizado, assim, por estigmas sociais, né, e até falta de política pública adequada. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua visão a respeito desse tema. Perfeito. Esse é um tema que eu adoro falar, né, eu acho que o Gel já me escutou falando algumas vezes sobre ele, porque eu acho que tem que ser falado mesmo, assim, tem que ser falado com tranquilidade, e esse termo, né, de uso recreativo, eu acho ele bem problemático, assim, na verdade, porque qual que é o limite, né, de ser terapêutico e ser recreativo. Então, eu gosto, né, acho que você começou brilhantemente a pergunta já falando sobre o uso funcional e disfuncional. Por quê? O uso disfuncional, né, da planta existe sim, né, existe. Tanto que a gente tem uma síndrome que chama de hiperemese canabinoide, né, o paciente que ele faz um abuso tão grande, né, de alguns componentes, que isso, inclusive, desencadeia quadros aí de vômitos de difícil contenção, né, uma agitação psicomotora muito grande, pode desencadear quadro de arritmia. Então, sim, a gente tem uso problemático, né, e a gente tem que falar sobre isso também. Mas, qual que é o limite, né, de uso, de falar que é um uso recreativo ou que é um uso medicinal, né? Eu acho que entra um pouco nisso cannabis medicinal é cool, mas maconha não, né? E é a mesma coisa. Então, já começa por aí, né, as polêmicas. Mas o limite que eu diria, né, isso é questionável. Então é porque é o uso inalatório
que é um uso disfuncional. Não, tem paciente meu, inclusive, que usa a via inalatória dentro do tratamento deles, né? E paciente em quimioterapia, paciente com insônia refratária, e então é por isso que é uso recreativo, né? Então não é cannabis medicinal. E acho que não, né? E em relação ao uso disfuncional, é interessante que é uma das expectativas, né, dos pacientes, assim. Eu diria que hoje são 5 expectativas principais, assim, que chegam para mim. Primeiro, o paciente que usa cannabis e quer ampliar a cannabis como um recurso terapêutico, né? Olha, o que eu conheço de cannabis é meu uso recreativo, então eu quero ampliar agora para cannabis medicinal, né? Como uma forma, inclusive, de evitar uma medicação tradicional, o uso de alopático, né? Então, essa é a expectativa número 1. Expectativa número 2, o paciente tem um uso problemático de cannabis e quer tratar isso, inclusive usando cannabis. Isso é super possível, né? Então, esse daí também é um ponto. Para além disso, né, o clássico, o paciente que já usou tudo, nada deu certo para mim, eu estou desacreditado e estou vindo buscar um milagre aqui nessa minha última tentativa, né? Isso daí também é bem comum. E a outra que é o paciente que usa a medicação tradicional e quer usar a cannabis para tirar, né, para desmamar dessas medicações. Samara, aproveitando, já que você está falando de desmame de medicações e entrando principalmente na questão de uso abusivo de outras substâncias, né? São muitas histórias de pessoas que conseguiram lidar com questões de abuso do álcool, de outras drogas, crack, cocaína, e a gente começa a ver mais aí o serviço público olhando para isso, porque a gente tem um problema seríssimo dentro do Brasil com o uso dessas substâncias, né? Parece que, como você falou, né, de maconha, quando a gente fala de maconha, parece que é um monstro, né? A gente olha assim, e na verdade o monstro mesmo são outros monstros que a gente tem, né? E obviamente, como você disse, o uso abusivo de substâncias pode ocorrer com qualquer substância, inclusive com açúcar, com outras substâncias, né? Agora, olhando por esse caminho, né, de redução de danos, principalmente com o abuso de drogas, como é que você vê esse apoio da cannabis para esse tipo de situação? Ajudar nesse monte, talvez não é nem controle, mas vamos pensar nisso numa melhor qualidade de vida das pessoas que, né, não conseguem, às vezes, sozinha, lidar com esse problema do uso abusivo de outras substâncias. Perfeito. Bom, toda vez que a gente está falando, né, do abuso de substâncias psicoativas, principalmente, mas pode ser outros tipos de abuso, a gente está falando de sistema de recompensa, né? E a gente sabe que a gente está falando de um sistema regulador que atua, inclusive, sobre dopamina, sobre noradrenalina, sobre serotonina. Então, nada mais inteligente, né, do que pegar um sistema regulador e atuar também sobre ele, né? À medida que os abusos vão criando uma cascata, né, muito deletéria em todos esses sistemas. Então, a gente precisa de começar organizando isso tudo. A minha resposta, né, que eu percebo aqui nos pacientes, e isso daí foi muito favorecido, inclusive, no ano passado, por um estudo da UNB, que tratou uma população significativa, né, de usuários de crack com uso de CBD, trouxe aí, né, um resultado que surpreendeu a todos, um estudo aí que está sendo visualizado assim com uma grande perspectiva mesmo, né, no tratamento das dependências químicas, e uma redução, né, no número de recaídas, os sintomas de fissura, os testes aplicados aí, né, de coeficientes de ansiedade mesmo, tiveram resultados muito significativos, e a gente sabe, né, que é muito desafiador mesmo, assim, até para a gente, profissional da saúde, quando a gente está lidando com casos aí de dependência química, geralmente não é só a dependência química, né, que vem a insônia junto, vem o transtorno alimentar, então são casos muito delicados, né. Vem um combo, né, na verdade, né, começa com, mas depois esse combo pode se multiplicar muito, né, esse que é o problema.
Eu quero aproveitar que a gente tem algumas perguntas que já estão rolando aqui no chat. A gente está transmitindo tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou pegar as perguntas aqui do Instagram, vou dar uma olhadinha também aqui no YouTube para ver algumas outras perguntas. O tempo é curto, pessoal, mas a gente vai tentar responder e trazer algumas coisas aqui para a Sâmara também. E já vou começar pegando uma última aqui que eu vi do Rômulo Alcântara. Obrigado pela pergunta, Rômulo, que é o seguinte, olha, como você vê o papel da psiquiatria na quebra de estigmas em relação ao uso medicinal de cannabis? Eu coloquei o canabidiol, mas vou colocar a frase aqui cannabis no geral, só para simplificar. Bom, perfeito. Acho que é uma pergunta muito necessária a sua, Rômulo, porque é muito difícil a gente, dentro da psiquiatria, né, defender no meio dos psiquiatras a cannabis. Primeiro, né, que a gente está falando aí de uma especialidade que tem muita correlação com a indústria farmacêutica, né? E se o olhar for a retirada de medicação, isso daí fica um pouco ainda mais polêmico, né, conflituoso. Então, assim, eu acho que médicos que se dispõem a defender cannabis como uma ferramenta dentro da saúde mental é com muita coragem mesmo, né, com muita coragem, porque, inclusive, a gente não aprende nem nas especializações, nem lá na medicina, sobre os nossos receptores canabinoides e como que eles atuam com os outros que a gente estuda tanto, né? Então, assim, a gente precisa de ter muito embasamento para literalmente abrir caminhos. Quando eu estava em São Paulo mês passado no Congresso Brasileiro de Cannabis, eles passaram como que foi construída a política, né, o projeto de lei e como que eles foram selecionando, né, quais iam ser as indicações, né, da retirada do tratamento no SUS. E aí eles foram passando as sociedades assim, médicas se retirando. A de psiquiatria foi a primeira a se retirar. Não encontramos evidências clínicas significativas em relação... E aí, assim, isso nós estamos falando no Brasil, né? Estava até conversando com os dois e contando um caso de uma paciente minha do Canadá. Assim, então nós estamos falando aí de país de primeiro mundo, né? Então, dos dispensários. Eu atendo os pacientes que estão no Canadá e eles, né, querem... olha, eu estou te buscando porque eu quero essa medicina mais humanizada e tudo, e eu não preciso de escrever uma receita. A minha receita é basicamente para orientar o paciente como que ele vai fazer aquele ajuste. Ele vai num dispensário, ele consegue retirar uma gama infinita de produtos através, né, de um programa do governo. Então, abrir caminhos aí e levar a palavra mesmo dentro da psiquiatria, porque é uma especialidade que está, assim, engatinhando em relação ao uso de canabinoides, né? E eu acho que é uma ferramenta muito potente, né? Não é que a gente vai deixar de usar as medicações tradicionais, mas a gente pode ampliar e muito o nosso resultado, sabendo prescrever, né? Sabendo indicar, sabendo acompanhar. Então, é isso. Sâmara, quero aproveitar e entrar num tópico com você que eu acho que também faz bastante sentido para essa nossa conversa, que a gente fala um pouquinho desse panorama regulatório que a gente está vivendo, né? O que você falou lá no início da sua conversa, que a gente está vivendo um país hoje líder em ansiedade. Infelizmente, a gente está liderando alguns rankings que não são nada legais, né? Estamos bem, assim, mas na verdade assim é ruim. No caso, depressão também é um quadro muito, muito complexo, né? Que também a gente está aí bem lá em cima. E olhando para isso, né, uma saúde pública, né, cada vez a gente precisa de mais alternativas. E a gente tem hoje, né, esse processo regulatório no Brasil, né, para que as pessoas que não estão, às vezes, totalmente conectadas a esse universo da discussão da cannabis aqui, a gente está num momento de regulação desse mercado da cannabis no Brasil. O cultivo, né, o mercado em si, mas ainda alguns pontos que são extremamente relevantes e que não são discutidos, né? A gente pode falar assim, isso não é um papel de uma empresa nem nada, mas a gente sabe muito bem da importância de autocultivo, de o desenvolvimento das várias formas, porque hoje no Brasil nós podemos
importar, como nós trabalhamos aqui na Hempz, né? Temos associações associações no Brasil que cultivam e fornecem já medicamento, planta in natura, quanto medicamento já, o fitoterápico já pronto. E temos também, começando agora também, a indústria no Brasil, começando ainda, mas ainda bem incipiente. Mas ainda a gente ainda não fala desse acesso amplo, né? Por mais que seja, né, uma planta em si, né, o acesso a ela para a população pode ajudar muitas pessoas e, assim, no ponto de vista de saúde pública, principalmente. Obviamente que tem, né, seus riscos do abuso, vários outros, mas são questões que eu acho que entram também num outro caminho de discussão. Como é que você vê, né, essa regulação e o que é necessário, na sua visão, para que a gente tenha, né, não só a população, que a gente pode pensar assim, nossa, quem defende o uso da maconha é maconheiro. Sim, defendemos, porém, o que a gente pode falar assim, não é só isso, não é defender o uso recreativo. O que a gente está falando é uma planta que pode fornecer uma saúde melhor para milhões de pessoas. Estamos falando de um país de 200 milhões e que, em sua maioria, pessoas sem condição de comprar um produto que hoje é muito caro. Inclusive, nós tivemos uma pergunta de uma das nossas ouvintes aqui, né, nesse momento, ela perguntou sobre o custo do produto. Deixa eu resgatar aqui, Alessa. Alessa, se eu falei seu nome errado, desculpe, tá? Alessa, acho que é isso mesmo. E ela perguntou sobre o custo dos produtos. Isso mesmo, o custo do tratamento é muito alto. Então, juntando as duas coisas, nós temos o mercado que está começando, regulação acontecendo, começando a falar de cultivo, de produzir isso aqui, mas ainda assim tudo é muito caro. O que produz aqui é mais caro ainda, né? O que produz aqui é mais caro do que se comprar fora, o que não faz sentido nenhum. Né? As associações são um dos meios mais disseminados exatamente pelo custo. Então, como que a gente pode olhar e como que nós, né, que às vezes a gente pode falar assim, olha, mas isso não é problema seu, é problema, acho que, de todo mundo, né, quando a gente fala de saúde pública. A pergunta ficou ampla, mas eu passo a bomba para você, né? Como que você olha para isso tudo? Mercado regulatório, necessidade populacional, necessidade pública, inclusive. Perfeito. Bom, primeiro, né, cada dia a gente está tendo um passo. Aí ontem mesmo a gente teve um parecer do Ministério da Agricultura, né, falando sobre a importação de sementes, iniciando, né, bem devagar, discutindo ali cânhamo, ou seja, para quem não entende esse termo, né, cânhamo, inclusive se a gente misturar as letrinhas de cânhamo, vira o quê? Maconha, né? Mas a gente está falando de uma maconha com baixo teor de THC. Então, discutindo lá no início, né, mas estamos andando a passos lentos, mas estamos andando. Acho que a grande perspectiva, né, e eu acho que essa pergunta ampla, ela pode se resumir em acesso. Né? Acesso. A gente está falando de uma planta inclusive que não exige tanto cuidado assim para que você venha a conseguir cultivar. Então, acho que garantir o acesso. E garantir o acesso também ter medidas aí de reparação social mesmo, né? A gente tem que levar cannabis para quem trouxe ela para a gente, né? E para além disso, acho que cannabis no SUS, né? E determinar aí melhor questões que estão aí correlacionadas com o autocultivo mesmo, né? A gente tem várias famílias que tiveram resultados maravilhosos, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem aquele grupo das mães jardineiras da Sociedade Brasileira de Estudos em Cannabis. É incrível aquilo, né? Mães que cultivam para prover tratamento para os filhos e que inclusive depois fizeram, né, da sua experiência combustível para ensinar a outras mães, né? Ensinam hoje meus pacientes que estão buscando autocultivo também. Então acho que se é acesso, tem que ter SUS, né? Tem que ter autocultivo, e acho que por aí é o caminho. Lindo, lindo. Acho que é uma forma de pensar mesmo, importante, né? Cannabis para todo mundo, disponível para todos, de várias formas, né? E para a gente não correr o risco também de ver ela somente de um único jeito, né? Eu acho que estamos trilhando esse caminho, né, aos pouquinhos. E sobre a pergunta, né, qual que é o nome da... Alexia?
Eu acho que é a Alessa. Alessa. Eu acho que é a Alessa. Tá certinho. Alessa, obrigado, viu? Tá certinho. Então, Alessa, o custo do tratamento, ele é muito variável, né? Ele é muito variável porque cada um tem seu sistema endocannabinoide. Então, eu até falo com os pacientes, minhas gotinhas. Às vezes não é gotinha que vai funcionar. Às vezes é ml. Às vezes eu até falo com o paciente, olha a minha experiência individual. Eu não tomo gotinhas, eu tomo quartos de ml. Então, a gente precisa muito de entender qual vai ser essa dose para uma resposta efetiva, para a gente ter um custo final desse tratamento, né? A gente tem associações, a gente tem importação, às vezes tem produtos importados que são mais custo-benefício, inclusive, de serem adquiridos do que os de associação, e às vezes você, inclusive, combina os dois, né? Por exemplo, o THC que vem da associação, ele exige um investimento muito mais baixo do que o THC importado, né, que tem que obedecer várias manobras aí regulatórias para chegar até o Brasil. Então, às vezes a gente inclusive combina. Então, o custo ele é muito variável, ele é dependente de qual questão está se tratando, né? Por exemplo, um paciente meu que tem um quadro de epilepsia, ele precisa ser coberto o dia inteiro. Então, ele não vai tomar só uma dose ao dia. O paciente autista, geralmente, ele tem uma baixa de endocannabinoides, então ele precisa de uma dose maior para responder. Então, isso tudo a gente tem que alinhar, né? Até para a escolha do produto, eu geralmente falo isso com os meus pacientes, por que eu estou te passando um produto importado? Porque esse produto é mais concentrado, você vai gastar um volume menor, eu imagino que você vai ficar entre tantos e tantos miligramas, para eu chegar nisso, talvez eu gaste tantos frascos desse produto, então por isso que eu estou te conduzindo dessa forma, né? Mas sempre explicando, são 5 caminhos hoje para se tratar com cannabis. O seu caminho hoje que eu estou te propondo é importação, ou é associação, ou o seu caminho que você está buscando é um HC para o autocultivo. Então, isso tudo vão ser fatores aí para a gente chegar num custo do tratamento, né? O custo inicial, geralmente, ele é mais baixo, né? Porque você começa com doses baixas e vai progredindo. Eu mesmo gosto muito de começar à noite. Então, diferentes condições, diferentes formas de tratar e diferentes custos de tratamento. Muito, muito bom. Jéssica, temos mais alguma pergunta aqui ainda? Ou podemos passar para o próximo ponto? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Antes de ir para as outras perguntas, eu quero até já pegar uma pergunta que está na minha listinha aqui. Samara, de novo, a gente fala, a psiquiatria é uma das áreas médicas que, né, como você viu, igual a gente fala, como você mesmo disse, né, é uma área que tem, ela é, digamos assim, ela é bem conservadora em relação ao uso da cannabis, ainda em vários lugares, né, e obviamente você tem muitos médicos que apostam, que acreditam mesmo, né, nos benefícios, e a gente está vendo os benefícios no dia a dia com os pacientes e tudo mais. Por que apostar na cannabis medicinal? Olha, acho que é um cuidado que trata o corpo inteiro, né? Esse para mim é o primeiro ponto. Você evita aí que o paciente tenha que recorrer a várias medicações isoladas, né? Tratando um corpo inteiro, né? Então, isso também vai onerar de diversos pontos aí, né? Do SUS, por exemplo, o paciente o cuidado dele é manejado por um cardiologista, por um neurologista, por vários profissionais que não conversam e que tratam aquele corpo de forma segmentada, né? Outro ponto é que cannabis não é só medicinal, né? Cannabis é ancestral, cannabis também é uma planta economicamente extremamente interessante, né? E nós estamos falando de propriedades aí em tratamentos médicos, mas cannabis é utilizada, né? A gente está vivendo uma era aí de questões ambientais, assim, que dá vontade de chorar, né? Todo dia, assim. E cannabis é uma planta que regenera solo, né? A gente tem áreas aí contaminadas por metais pesados que estão usando cannabis para tirar esses metais pesados do solo. E
Então, a gente está falando de uma planta que economicamente ela é muito interessante em construção civil, né? Em a própria climatização, né? Que a gente tem com o cânhamo em ambiente. Então, assim, investir em cannabis não é investir só, né, na área da saúde, é investir em outros N setores, né? Cannabis na veterinária. É impressionante quando a gente vai nas feiras, né, que tem abordagem aí de vários profissionais, que a gente escuta os veterinários contando as histórias, assim, é impressionante, assim, é impressionante. E, felizmente, né, o Brasil está liderando na veterinária, encabeçando aí mesmo o tratamento veterinário com canabinoides, assim, então que bom que nós estamos saindo na frente nessa área. Então, é isso, cannabis é muita coisa, não é só estar falando, né, dessa parte da cannabis medicinal, né, cannabis é industrial, cannabis é uma medida ambiental, cannabis é veterinário, cannabis é muita coisa, né, então... É histórica, é cultural, né, pode ser também recreativa em vários momentos, né, a gente pode, por que não, né, assim, né, como ela pode ser também. E olhando para esse cenário todo que a gente vê, a gente está começando a olhar para isso, começar aqui no Brasil, já começa, né, desde 2014, já estava acontecendo antes, nesse cenário de construção de mercado, mas a cannabis já está aqui há muito tempo, né? Então, olhando para essa experiência que a gente tem toda, também ancestral, toda que a gente tem aqui no Brasil, como é que você vê essa colaboração hoje acontecendo? Porque a gente tem universidades brasileiras empenhadas, com todas as suas dificuldades, estão empenhadas, né, em Brasil inteiro. Isso é incrível, é bom ver isso, desde a UFMG, o MD, como você falou, USP e várias outras universidades, né, com esse trabalho todo. Empresas também sérias trabalhando com isso, né? Profissionais de saúde, né, que estão ali engajados junto com o tratamento, não só médicos, mas outros profissionais, prescritores ou não, mas que estão envolvidos nisso. Como é que você, olhando já para essa experiência toda, enxerga agora esse caminho? É um caminho seguro que a gente está indo, mesmo indo devagar, né? O Uruguai já está ali do nosso lado, já tem 10 anos de vivência com a cannabis legalizada, né? Então, a gente fala do Uruguai, legalizada para o consumo recreativo, legalizada para o consumo medicinal, né? E o país está andando tranquilamente com isso, e a gente vê agora esse movimento chegando no Brasil. Como é que então você olha para esse futuro todo, dessa colaboração desses vários, né, no negócio, os stakeholders que estão aqui, mas esses vários interessados nesse todo assunto, né? Mas o principal, né, interessado que ela seja de fato utilizada como uma planta importante como ela é, não, né, de certa forma jogada ao relento, criminalizada somente. Uhum. Olha, eu vejo as expectativas são as mais positivas, né? Apesar do ritmo ser lento, é impressionante assim o tanto que o Brasil tem potencial assim para realmente estar na ponta quando a gente está falando de cannabis. Mais recentemente, aí, tendo contato aí na construção do projeto de lei, né, aqui em Minas Gerais, e escutando todas as pessoas que estavam compondo, né, a mesa, falei assim, gente, tem muita gente muito estudada, com muita bagagem e com muita força de vontade também, né? E, inclusive, a minha apresentação foi fortalecendo, né, esses pontos que a gente tem aqui em Minas, por exemplo. A gente tem o primeiro banco, né, de germoplasma do Brasil, está sendo construído lá em Viçosa. Gente, isso é uma possibilidade aí, né, de ter uma seleção de genéticas, de ter algo assim muito importante, né? Então, a gente, growers mesmo, né, autocultivo, Brasil tá na ponta, né? Os outros países chamam que, não, eu quero um grower brasileiro para vir aqui me ensinar como que eu vou começar essa história. Então, assim, a gente tem muita potencialidade para ser usado. O Rômulo mandou uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, eu acho que vale a pena compartilhar com você também. Se pudesse dar um conselho para os colegas médicos que têm curiosidade, mas ainda não atuam com canabinoides, qual seria? Bom, eu acho que tem que realmente sentar e estudar, né? Porque
porque não tem outro caminho. É algo que a gente não tem nenhum conhecimento dado até a gente na faculdade. A gente tem 2 universidades no Brasil inteiro que têm uma optativa de medicina endocannabinoide. Então, isso é muito pouco, né? Então, é aquela coisa de estudar, de buscar conhecimento, porque mesmo que você não queira conduzir tratamentos com a cannabis, você pode ser um médico da urgência. Vai chegar o paciente lá e vai falar, você vai perguntar para ele qual medicação que ele usa e você não vai saber nada sobre aquilo. Então, assim, a gente como médico, a gente tem que buscar ser o mais completo, né, dentro do possível, e mesmo que a gente não vá conduzir tratamentos, a gente tem que ter um conhecimento básico sobre aquilo, porque vai chegar, né, está chegando, os pacientes cada vez mais estão interessados em tratamentos, então, assim, a gente precisa mesmo, né, de estudar, né, de começar ali a entender, porque nós não estamos falando de uma medicina que veio para vir embora, né? Nós não estamos falando de uma medicina de modinha, de uma pseudociência, nós estamos falando de receptores que sempre existiram, de substâncias que o nosso corpo, inclusive, produz, né? Os endocannabinoides. Então, é isso, tá? Aí a gente precisa de começar a estudar antes da gente virar para o paciente e falar assim, ó, isso é panaceia, isso daí você está sendo enganado, né? Então, a gente tem que primeiro buscar informação antes de contraindicar também. Eu gosto muito que o Siddhartha Ribeiro fala sobre a medicina, né, desses nossos tempos agora, que ela basicamente é uma medicina, né, que com bastante conhecimento sobre os canabinoides, né? Então acho que a gente vê muitas vozes aí, que de fato vozes sérias, né, dentro disso tudo, apoiando e ajudando. Acho que é uma questão de tempo, né? A gente está tão, né, estamos começando assim, globalmente está, né, começando sobre isso, é algo novo e que finalmente está acontecendo, né? Jéssica, você falou sobre casos aí, né, casos clínicos aí, como é que é isso, como é que a Samara vai compartilhar com a gente também? Você tá muda, Jéssica? Tá muda ainda? Continua muda? Ixi. Não, você tá muda. Tá muda. Vamos ver aqui. Tenta aí. Tá muda. Por algum motivo, o áudio da Jéssica parou. Tá muda mesmo. Talvez entrar e sair de novo. Pode ser. Enquanto isso, a gente já pode entrar na pergunta aqui para você, que era sobre os casos clínicos, casos de pacientes que você tem tratado, tem cuidado, e que para você compartilhar um pouquinho, obviamente, né, guardando aí as informações do paciente, né, da pessoa, mas para compartilhar como é que tem sido essa experiência deles, né, no tratamento com você. E aí, Jéssica, agora deu? E não. Eu acho que você vai ter que ficar muda até o final. Vamos lá. Mas, então, os casos clínicos, né, assim, até difícil de selecionar mesmo, assim, mas acho que é interessante eu trazer, inclusive foi uma paciente que eu atendi hoje, assim, então eu pude revisitar o prontuário dela, e para vocês entenderem, né, que as coisas não chegam fracionadas, então o porquê de bater nessa tecla, né, vamos tratar um corpo inteiro. Uma paciente de 23 anos, é uma ex-dependente química, né, ela tinha uma dependência em relação à cocaína, quando ela chegou até mim, a situação foi a seguinte, ela, junto com a dependência de cocaína, ela fazia o uso, né, recreativo de cannabis, assim, não era tido como um uso abusivo, diário, era um uso recorrente, mas que acabava expondo ela, né, a situações aí de risco, até mesmo em relação à cocaína. Essa paciente tinha uma insônia muito severa, uma agitação psicomotora muito importante, então era uma paciente que os familiares pediam, pelo amor de Deus, socorro, né, na lida, no dia a dia com ela, junto com todos esses comemorativos, né, um ganho muito intenso de peso aí ao longo do processo de medicalização, e ela tinha acabado de voltar, né, da internação, ela ficou em reabilitação durante 6 meses, e ela tinha acabado de voltar
e a mãe dela tinha pego ela fumando maconha. E aí buscou inicialmente um atendimento psiquiátrico com a minha mãe. Minha mãe também é psiquiatra, e buscou atendimento com ela, e ela foi e já fez a ponte, falou assim, olha, o caso da sua filha vai ser manejado pela Sâmara, e me encaminhou a paciente. 2 fatores importantíssimos que ela tinha identificado, né, para além dessa questão da polimedicação, que é algo que chama muita atenção no caso dessa paciente, que ela percebia, assim, vários comemorativos de neurodivergência que devia ser investigado, né, como parte daquele quadro clínico, como parte, inclusive, da maior propensão, né, ao abuso de substâncias. A gente sabe que sempre tem algo por trás que a gente precisa também de olhar. E quando essa paciente chegou para mim, ela veio encaminhada, né, da minha mãe, e felizmente, né, ela não teve um primeiro contato com uma médica que tratou ela como dependente de cannabis, porque isso daí acontece muito, né? Ah, não, é dependência de cannabis, aí esquece que tem uma dependência química por trás, esquece que tem insônia, esquece que tem compulsão alimentar, esquece que é uma paciente que lá, desde a história dela lá, de lactente, né, ela já tinha vários sinais, assim, que mereciam atenção, né, no cuidado dela. E quando essa paciente chegou, hoje eu atendi ela, eu listei aqui todas as medicações que ela usava, tá? Ela usava 4 antipsicóticos associados, 2 anticonvulsivantes, 1 antidepressivo. Então, a lista das medicações dela é aldol decanoato, é um aldol que a gente faz intramuscular a cada 4 semanas, biperideno, amplictil, né, então outro antipsicótico, aripiprazol, outro antipsicótico, quetiapina, topiramato, nortriptilina, carbamazepina. Então, assim, uma salada, né, a gente nem... São 8 medicamentos que ela... 8 medicações, né, e 8 medicações em doses altas, tá? Então, foi até importante um realinhamento com ela. Olha, qual das medicações aqui da sua lista você acha que é fundamental para você? Ah, eu acho que é o Amplictil. E eu fui elegendo essa ordem de prioridade de novo, colocando o paciente como especialista no cuidado dele. E aí essa paciente, quando ela começou a consultar, eu tinha que fazer um momento separado com ela, um momento separado com a mãe dela, porque a mãe dela não aceitava o uso dela, mesmo que eu não estou conseguindo dormir de jeito nenhum, fui lá e fumei, né? E a mãe dela, não sei, para ela era nada, né? Para ela era a mesma dependência da cocaína que ela já tinha tratado, né? Claramente também, assim, um medo muito grande, né? Dos pais, e genuíno, inclusive. E aí fazia 2 momentos. Um momento que ela conseguia se abrir, ela falava, eu continuo fumando, né, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, mas olha a cena, né, que você precisa de recorrer, você não acha que você está se expondo a risco, né, então dividindo várias situações e fazendo um momento com a mãe, né, que para ela não tinha negociação no início. Maconha recreativa é maconha recreativa, maconha medicinal é maconha medicinal, e para mim é abstinência, né. E aí eu fui começando a conduzir o tratamento dessa paciente, né? Hoje a consulta é ela e a mãe juntas, super alinhadas. Vou começar a tratar a irmã também, já. E foi saindo essa polimedicação. E aí foi uma paciente bem difícil, né? E ela tem várias queixas aí, dentre elas a insônia era a questão mais severa, né? Porque quem não dorme não regula o comportamento alimentar. Quem não dorme não tem memória imediata trabalhada, né? Então, hoje está todo mundo reclamando que está esquecendo tudo. Pô, você dorme bem? Né? Então, sono, eu gosto sempre de começar por ele, porque sono, quem tem crise tem que começar a dormir bem, porque senão a labilidade emocional vai acontecer. Então, o sono garante muita coisa, né? E aí, comecei pela parte noturna, né? Então, iniciei, já que essa paciente tem uma proximidade, né? Inclusive o consumo dela era de maconha prensado, né? Então, alto THC, alto teor de THC, ela não tem uma hipersensibilidade, ela é uma paciente que já é sensibilizada ao THC. Falei, vamos começar com THC expressivo, então iniciei um óleo
balanceado, né? Então, metade de CBD com metade de THC. Esse óleo ela adquiriu numa associação, né, no primeiro momento, e fui evoluindo, né? Evoluí no período da noite, com uma melhora significativa de qualidade do sono, né? Então, sinais objetivos aí sempre sendo observados, tensão muscular matinal, número de despertares, como que essa paciente estava, se ela estava começando a sonhar, se ela não estava sonhando, né? Enfim. E ajustei bastante o sono. Continuei ajustando as medicações sem começar desmame, tá? Inicialmente. Até que o sono transbordou, né? Aí o paciente começa a falar, nossa, eu tô dormindo demais. Agora eu tô com dificuldade para acordar. Ótimo. E aí a hora que você vai tirar a cannabis? Não, você vai tirar esse excesso de medicação, né? 8 medicações sedativas. Sedativas não, né? Algumas são menos, mas a grande maioria é sedativa, né? Eu diria que das medicações que ela usa, realmente só o biperideno e o aripiprazol não eram sedativos. O resto tudo dá sono mesmo. E tudo que dá sono geralmente piora compulsão alimentar e metabolicamente não é uma droga interessante, né? Dá ganho de peso. Então, comecei a tratar essa paciente, ela foi muito bem. De cara, assim, a gente já tirou a carbamazepina, né, que era uma medicação anticonvulsivante, por muito tempo foi usada, né, pelos psiquiatras como estabilizadora de humor, mas hoje a gente já entende que ela não cumpre essa função, né, então, principalmente na dose que ela estava usando, que era uma dose anticonvulsivante, né, então, comecei por ela. Hoje não temos mais carbamazepina, hoje nortriptilina também já saiu, topiramato também já saiu completamente. Nós não estamos falando de sair um comprimido de cada, gente. Ela tomava, era tipo 3, 4 comprimidos de cada. É assim, uma coisa impressionante, né? E monitorando o fígado, né, dessa paciente, porque além do excesso de medicação que ela toma, além disso, ainda tem a cannabis, que é metabolizada no fígado, né? Então, isso tudo com muito cuidado. Fomos ampliando, né? No meio do tratamento, essa paciente ia muito bem, ela teve uma crise de cálculo renal, foi internada. E durante a internação, chegou lá no hospital, a primeira coisa que eles falaram é que maconha aqui não entra, né? E aí, Sâmara teve que ir fazer uma consulta hospitalar, explicar do que se trata, né? Relatório, fiquei alinhada com o clínico que estava acompanhando ela, né? Falei com ele sobre, olha, pode usar em relação a esse pré-operatório, a esse pós-operatório, né? Então, assim, enfim, até um cirurgião tem que entender de cannabis, né? Vamos voltar para a nossa pergunta lá de trás. E essa paciente, durante a internação dela, ela teve uma imobilidade muito grande, não foi trabalhado muito com ela essa questão de, né, olha, mobilidade, uso de prevenção, né, para trombose e tudo, e ela acabou tendo uma trombose, né, que é uma das indicações aí, né, que a gente tem. E aí, de novo, Sâmara teve que conversar com o médico e alinhar qual, né, anticoagulante que ela ia poder usar junto com a cannabis. Progredimos muito bem. Hoje a gente, inclusive, teve que fazer uma renovação de expectativas, né, porque a medicação que ela mais gostava, que era o Amplictil, que mais ajudava, que ela sentia que realmente era definidora, é uma medicação que está difícil de achar no mercado. Então tem medicações antigas que estão saindo mesmo, né, estão parando de ser comercializadas justamente porque a gente tem outras mais modernas. Então a gente iniciou também um desmame dessa medicação hoje, né, e a paciente está indo muito bem. Como eu já estava usando um óleo, né, com bastante THC e com uma dose ele sendo monitorada, chegou um ponto que essa paciente que tinha uma resposta muito interessante na ansiedade, passou a ter mais ansiedade. Ou seja, eu entendi, né, que ela atingiu ali dentro daquela curva do THC uma dose ótima e que ela estava passando dela, né? Então, mas ainda assim queria seguir, né, com aquele esquema de desprescrição, porque
a mãe dela só relata melhoras, né? Uma paciente que não saía de casa sozinha, chegou toda feliz para mim, contando que a mãe tinha dado um cartão para ela andar de ônibus sozinha, que agora ela podia pegar o ônibus dela, que ela estava indo na farmácia do SUS buscar as medicações dela, e enfim, né? Então, assim, só melhorando a funcionalidade dela, o grau de independência, inclusive a relação familiar, né? A confiança da mãe nela. E então, assim, essa paciente é um caso de muito sucesso, agora com esse começo, né, de sintomas mais ansiosos, com uma dose de THC mais alta, eu iniciei um produto separado, rico em CBD, né, então agora eu estou subindo o CBD dela, que foi muito interessante porque ela perdeu peso, né, com a entrada desse CBD, tinha um componente de compulsão alimentar muito grande, né, com as medicações, então, assim, é uma resposta muito interessante. E agora a gente já está, inclusive, melhorando esse cuidado, ampliando para outras coisas, né? Porque tem questões básicas que às vezes, olha, é depressão? Não, é falta de vitamina B12, gente. Olha, é ansiedade? Olha, é falta de vitamina D, né? Olha, como que tá o quadro dessa paciente em relação ao estoque de ferro dela? Questões básicas que têm muito impacto na saúde mental. Então, a gente identificou outros fatores e a gente está fazendo esse cuidado integrado, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu encaminhei ela para ginecologia, ela tem um fluxo menstrual bem aumentado e isso gera um quadro de anemia ferropriva nela, então ela tem que ficar repondo ferro endovenoso vez ou outra, né? Então esse cuidado integrado, né? Só vamos focar na cabeça e vamos focar na planta, né? A gente vai melhorando, então beleza, o que tem mais para melhorar, né? Eu acho que é isso. Samara, se a gente tivesse, acho, mais umas 2 horas, a gente ia ficar indo mais 2 horas, né, conversando. Infelizmente, a gente tem que condensar muita coisa, a gente não deu nem para falar sobre sistema endocannabinoide com profundidade. Eu acho também que a gente centraliza aqui no ponto que é a saúde mental. E é muito legal como você olha para isso, né? A saúde mental, ela é um conjunto de coisas muito complexas, né? A gente está falando desde do sono, da boa alimentação, das vitaminas, né, do seu uso de substâncias de uma forma equilibrada para você não perder a mão das coisas. É uma quantidade digamos assim, de características, né? Não é uma coisa única, né? Apenas que determina a sua qualidade de saúde mental. Sim. E parabéns pelo seu trabalho, pela forma como você tem conduzido e como você tem defendido, né, a cannabis dentro da saúde. Então isso assim, é importantíssimo. E conta com a gente para ajudar nessa defesa, e não só ajudar essa defesa, para ajudar isso acontecer também. Então, infelizmente, a gente vai ter que acabar, chegamos no nosso finalzinho aqui, né? Mas, assim, a gente vai ter outros momentos para a gente falar mais um pouquinho. E você falou que talvez tem mais um casinho que você quer trazer também, mais um caso para a gente. Se você quiser, fica à vontade. Se não for atrapalhar muito para você, você pode trazer. Aqui, ó, não falta aqui, mas assim, eu acho que vale muito a pena, né, nesse papo nosso que busca aproximar os pacientes aí da psiquiatria e trazer também essa quebra, né, de tabus, essa coisa de, olha, esconder do psiquiatra, né, que maconha é uma ferramenta de cuidado. Eu queria trazer o meu caso clínico. O meu caso clínico, primeiro, né, que ele não foi conduzido por mim, tá? Eu me coloquei na mão de uma médica de família, doutora Mariane, também é uma grande referência para mim aí em medicina endocannabinoide, está lá em Salvador, e falei, né, quero um cuidado integrado, então vou buscar uma médica de família, e eu estava numa época que eu tinha acabado de sair de um burnout, e assim, extremamente esgotada, sofria também muito com sinais físicos, assim, de ansiedade, muita tensão muscular, meu sono que eu considerava bom, estava, assim, horrível, eu não tinha nenhuma disposição para pensar, né, em tratar da minha saúde mental com algo que exigisse uma energia a mais, uma atividade física, ou fazer uma alimentação saudável, e comecei meu tratamento, e isso foi lá em 2022, e, assim, é engraçado, né, rever como foram feitas as perguntas para mim, assim, como é que é seu sono? Meu sono é ótimo,
eu deito na cama, eu apago, acordo no outro dia com o meu despertador. E aí, eis que chega a Sâmara na primeira semana do tratamento, chega o produto, e aí começa a usar. Gente, impressionante, quando a gente fala do sono, eu falei assim, gente, meu sono é horrível, meu sono era muito ruim. Porque do nada, eu tava acordando 5 horas da manhã, cheia de energia, e falava assim, gente, 5 horas da manhã, mas eu tenho que acordar às 7, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer agora? Porque eu tento voltar a dormir? Não, meu corpo já está restaurado, né? Eu não preciso mais de dormir. Aí que foi a hora que eu comecei a falar, olha, eu não tenho paciente nesse horário, eu vou começar a malhar de manhã, né? E aí comecei a fazer atividade física. E aí depois fui ampliando, trazendo a personalização do tratamento dentro da atividade física. Isso é uma coisa muito interessante também. Porque THC a gente tem um monte de receptor no músculo, então quer performance na atividade física, né? Tem que saber usar de forma assertiva, né? THC no pré-treino é interessantíssimo para contratibilidade muscular, né? À toa que a atleta não pode usar, porque deslancha mesmo, né? Melhora a performance mesmo. Tensão muscular. Só de melhorar o meu sono, já melhorei muito, né? E isso foi virando combustível para várias outras questões, né? Somado a isso também, eu não tolerava de forma alguma nenhuma medicação por muito tempo. A minha médica foi a minha mãe, né? E a gente está falando lá na minha adolescência, nunca tinha escutado, né, falar sobre tratamentos à base de cannabis, talvez em um caso ou outro, né, de epilepsias, quadros que abriram o cenário aí no Brasil, mas usei algumas medicações e, assim, os efeitos colaterais, eles eram, assim, extremamente deletérios em relação ao impulso criativo, principalmente, e a sexualidade, né? E essa é boa parte das expectativas aí que eu vejo os meus pacientes jovens trazendo. Então, hoje, eu tenho no meu tratamento aí, eu não tenho um tratamento fixo em relação a quais canabinoides eu uso no meu dia, mas eu gosto de falar que eu tenho um alicerce. É um alicerce de CBD, que todos os dias eu vou tomar a mesma dose em 3 vezes ao dia, e que eu vou modulando isso com os outros canabinoides a depender da minha necessidade. Então, olha, eu estou no momento do meu ciclo menstrual que eu estou percebendo mais sinais pró-inflamatórios, eu vou e subo o meu CBG, né, que é uma das partes que a gente tem. Olha, estou num período que eu estou com muita sobrecarga de trabalho, no outro dia vai ser um dia muito importante, eu preciso de dormir extremamente bem, eu uso CBN. Ao mesmo tempo, naquele dia dali, hoje, haja disposição para fazer esse treino, coloca um THC no pré-treino. Então, assim, para mim também essa descoberta foi muito, assim, feliz mesmo, assim, porque fez muito sentido, né, nesse todo. E compartilhar um pouquinho, né, para encorajar vocês aí de procurar profissionais que façam sentido, que vocês não precisem de ocultar, né, sua forma de pensar no seu cuidado e que te coloque, né, realmente como um protagonista aí, porque eu acho que esse é o caminho. E uma coisa importante, gente, gotinhas não, tá? Os ansiosos aí de plantão, gotinhas não, nós estamos falando de ml. ml. sei bem o que é isso, viu, Samara? Mas é incrível, e é muito legal a sua história, essa parte da sua história eu não conhecia, e muito bacana você poder compartilhar isso com a gente. Acho para inspirar mais outras pessoas a não terem medo, né, de olhar para isso, porque a gente talvez tenha mais contato, né, eu passei a ter mais contato com esse universo da cannabis recente, eu falo de coisas de 7 anos, e eu sempre lembrava disso com, né, o medo que, né, todas as pessoas do meu entorno vivenciavam, né, sobre isso. E, óbvio, a gente precisa de muito cuidado em todos os aspectos, mas é impressionante como a gente ganha muito, né, nos outros aspectos de vida, né? Às vezes a gente vai para tentar resolver uma ansiedade e a gente acaba se transformando bastante nesse processo todo, né? A dormir bem, cuidar das compulsões que a gente não percebia, né? Então, assim, que sua história compartilhe, inspire outras pessoas, sendo compartilhada, inspire outras pessoas também, né, a procurar um profissional. Contem com a gente, contem com a Samara. E para a gente encerrar, Samara, um recadinho final, fala um pouquinho como as pessoas também chegam até você, como elas podem te procurar.
para que em vários momentos aí, né, possam aparecer novos pacientes aí em busca, né, dos seus cuidados. Perfeito. Então, para quem ainda, né, não me segue no Instagram, estou lá insistentemente defendendo essa planta, então basta me seguir lá no @doutora Samara Bastos, e além disso, lá na minha bio tem um link, né, que vai direto para a minha equipe, então lá você consegue discutir formas também de passar em consulta comigo. Eu também faço consultas domiciliares, eu atendo em algumas clínicas, então espero que esse papo de hoje inspire vocês, né, a buscar esse tratamento, a buscar abordagens mais humanizadas, né, em saúde. E no mais queria também pedir, né, que valorizem, sabe, as pessoas que se propõem a falar, né, dessa planta, porque todos os dias a gente usa redes que não gostam desse assunto. Então, a gente está aqui, né, usando o YouTube, e essa é uma plataforma que, ok, aceita bem esse assunto, mas quando nós estamos falando de algumas redes, né, por exemplo, o Instagram, ele não gosta, né, enquanto conteúdos que vão trazer o álcool, que vão trazer, né, contextos aí bem problemáticos são bem aceitos. A gente tem que ficar ali tarjando, né, palavras, a gente tem que ficar falando plantinha. Então, assim, valorizem os profissionais que se expõem, que estão aí corajosamente falando dessa planta. Vai lá, deixa um comentário, deixa uma dúvida, fala que gostou. Sigam também como uma forma de, né, de aprendizado, assim, porque é muito corajoso isso que a gente se propõe a fazer, né, e estar aqui numa live, eu acho que só reforça isso. Ótimo. Eu quero agradecer de coração, doutora Samara, por esse bate-papo tão rico assim, e tão cheio de conteúdo. Foi incrível ouvir as suas explicações, que foram muito claras e técnicas também sobre o uso da cannabis, especialmente trazer essa visão da farmacologia, que é tão importante para entender como que funciona tudo dentro do nosso corpo, né? Acho que, assim, você conseguiu trazer um tema super complexo de um jeito acessível, sem perder a profundidade, e isso faz toda a diferença, né? E, claro, eu também quero agradecer todo mundo que esteve aqui durante a live, mandou pergunta, comentou e fez parte dessa troca. Muito obrigada, pessoal. Agora é o Gel que tá mudo. Eu tô mudo, mas eu consegui ligar agora, só esqueci. Pessoal, então para fechar, muito obrigado a todos que passaram por aqui. A gente vai compartilhar esse vídeo também no YouTube. Vários recortes dele também estarão disponíveis no Instagram. Mas no YouTube o vídeo vai estar na íntegra para vocês compartilharem, mostrarem para os seus familiares, para os seus amigos, para mostrar para eles que cannabis, ou a gente pode falar aqui, né, a maconha, a planta é a mesma, tá? Primeiro, a gente pode falar, são as mesmas, são milhares, né, muitas plantas diferentes, mas essa essência, a gente está falando da mesma planta. E a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter conhecimento. Mas as pessoas, como Samara, Jéssica, eu e várias outras que estão aí tentando fazer com que as pessoas entendam, compreendam cada vez mais o que é a cannabis, né, e como que ela pode ajudar a nossa saúde a ser mais ampla e que a gente possa viver melhor. E trabalhos como o da Samara são esses trabalhos que a gente vê e fica inspirado para conseguir levar para mais pessoas. Então é isso. O Hemps Conecta continua. A gente vai ter agora, daqui a 2 semanas, era para ser no finalzinho, mas a gente conseguiu uma agenda também especial daqui a 2 semanas para a gente falar sobre cannabis e autismo. A Samara deu uma palhinha rapidamente aqui, mas no dia 12 de agosto a gente vai conversar com a doutora Emily Andrade para a gente falar um pouquinho sobre autismo e a cannabis. Agora eu inverti, cannabis e autismo. E eu acho que vai ser mais um papo muito rico, muito interessante, para a gente começar a desmistificar cada vez mais que essa planta é uma planta para ajudar a nossa vida e não é uma planta para causar tantos problemas quanto se mostram. Pelo contrário, ela é muito mais benéfica do que parece. Então, é isso. Obrigado a todos que estiveram aqui até agora. Um beijo, Samara e Jéssica. Muito obrigado pela participação. Obrigada demais pelo convite. E que venham outros, tá? E a gente tem muito trabalho para fazer ainda, né? Estamos aqui, somos admiradores do seu trabalho. Espero que a gente possa aí ter muitas outras experiências juntos, tá? E a Hemps está de portas abertas aí para você, tá bom? Com certeza, contem comigo também.
Obrigado, gente. Uma boa noite para todos, viu? Tchau, tchau. Até mais.